Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de terça-feira, dia 29 de julho de 2025. Separei para vocês nessa rodada 8 jogos, tá galera? Alguns jogos importantes aí, e no final do vídeo vou estar deixando aí aquele bilhetezinho pronto, tá show? Já vai deixando seu like aí para fortalecer o trabalho do BetGreen, e quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, tá? Lembrando a todos vocês que tem promoção nova lá no grupo VIP, tá? Então se você tem interesse, já me chama lá no WhatsApp, né? O número vai estar aí na descrição do vídeo, e já vou adiantando para vocês que agora o grupo é vitalício, pagamento único, pagou, você vai ficar ali o resto da vida ali no grupo BetGreen VIP, tá? Então chama lá no WhatsApp que eu vou estar passando aí informações sobre forma de pagamento, valores e tudo mais, tá? O número vai estar aí na descrição do vídeo, corre lá porque depois que o grupo tiver ali fechado com a quantidade de membros específico que eu vou ainda elaborar aí, eu vou estar fechando o grupo, tá? Então corre lá e garanta já a sua vaga. E vamos lá galera, nessa rodada a gente vai ter esses 8 jogos, vamos ter Liga dos Campeões qualificação, jogos de volta, né? Vamos ter Campeonato da Islândia, segunda divisão, Copa do Brasil, Brasileirão Série A, né? Jogo atrasado aí entre Grêmio e Fortaleza, vamos ter 2 jogos aqui da Série B também, e vamos ter a Copa das Ligas, né? América do Norte Central. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é jogo que já começa à tarde, né? A gente vai ter Liga dos Campeões aí, jogo de volta dessas quartas de final, vamos ter o Drita do Kosovo contra o Copenhague da Dinamarca. Primeiro jogo, o Copenhague jogando em casa abriu uma vantagem considerável, né? 2-0. Agora pode perder até por um gol de diferença, que já está classificado para a próxima fase, né? A gente vai ver os últimos 5 jogos aqui do Drita, 3 vitórias, um empate e uma derrota, né? Essa derrota para o Copenhague, e o Copenhague vem de 4 vitórias seguidas, né? Tá numa fase aí muito boa, né? Sequência aí excelente do Copenhague, que tem 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Confronto direto apenas esse jogo, né? O jogo de ida, e aqui tem tudo para ser um jogo aberto, né? Como o primeiro jogo o Copenhague venceu por 2-0, acredito que agora o Drita vai querer aí tentar surpreender e vai sair para o jogo, né? Então com isso a gente vai ter um jogo aí com pelo menos 2 gols ou mais na partida, e a gente vai estar pegando a primeira opção, a dica mais de um gol e meio na partida, né? Para a partida aí bater 2 gols ou mais, e a segunda opção fora vence, né? Querendo ou não, Copenhague pode se favorecer jogando no contra-ataque e também ter uma equipe melhor, né? Então fora vence aí a segunda opção. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Copenhagen. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter mais o jogo da Liga dos Campeões, jogo de volta, né? Aqui das quartas de final vamos ter o Estrela Vermelha da Sérvia contra o Lincoln, Gibraltar. Esse jogo aí que acontece 4 horas da tarde. O primeiro jogo, o Estrela Vermelha venceu apenas por 1-0, né? Mas agora jogando em casa tem tudo para golear, né? Acredito aí que tem tudo para meter uma goleada. Os últimos 5 jogos do Estrela Vermelha, 4 vitórias e um empate, né? O último jogo, por exemplo, foi uma goleada contra o Belgrado 7-1. E os últimos 5 jogos do Lincoln aqui, 4 vitórias e uma derrota. Essa derrota que foi pro Estrela Vermelha, né? Confronto direto apenas esse jogo. E aqui, galera, eu tô bem confiante aí que o Estrela Vermelha vai matar esse jogo logo no primeiro tempo, né? Então, primeira opção aqui, casa vence no primeiro tempo, né? Estrela Vermelha para vencer o primeiro tempo. E a segunda opção, casa mais de 2 gols e meio, né? No caso, o Estrela Vermelha aqui para fazer 3 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-0 casa, 4-0 pro Estrela Vermelha. Agora o próximo jogo aqui, segunda divisão da Islândia, a gente vai ter aqui o Leiknir jogando em casa contra o Keflavik. 4h15 da tarde esse jogo, o jogo promete aí ser interessante para gols, né? A gente vai ver aí que o Keflavik, que é o visitante, está em 6º lugar com 22 pontos, né? Um ataque bem efetivo, né? 32 gols marcados, porém uma defesa vazada, né? Quase 2 gols sofridos por partida, né? 24 gols sofridos em 14 jogos. Já o Leiknir, o time da casa, último colocado, venceu apenas 2 jogos, tá aí na lanterninha com 10 pontos, né? 13 gols marcados e 29 gols sofridos. O confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, galera, a gente vai ver que o Keflavik venceu 4 vezes e teve apenas um empate, né? Então, assim, jogo ótimo para gols, na minha opinião. Primeira opção aqui, a gente vai com a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 pro Keflavik.
Agora o próximo jogo aqui, Copa do Brasil. A gente vai ter o jogo de ida aí dessas oitavas de final e vamos ter aqui Botafogo jogando o primeiro jogo em casa, né, no tapetinho, contra o Red Bull Bragantino, né. O jogo promete aí ser interessante pro Botafogo vencer, especialmente jogando em casa, né. Os últimos 5 jogos do Botafogo, 2 vitórias e 3 empates, e os últimos 5 jogos aqui do Bragantino, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, né. 23 derrotas seguidas aí no Brasileirão, né. Antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o time estava bem, estava ali em terceiro, quarto lugar, se eu não me engano, e agora já perdeu aí, né, já saiu do G4 aí com essa sequência de 3 derrotas seguidas. No confronto direto, o Botafogo venceu 3 vezes, o Bragantino venceu 1 e teve 1 empate, né, então assim, eu vejo favoritismo aí do Fogão para vencer esse jogo, né, então a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Botafogo. Agora o próximo jogo aqui, Brasileirão Série A, né? Um joguinho atrasado aqui entre Grêmio e Fortaleza, né? Grêmio que vai estar jogando em casa, 8h30 da noite esse jogo, né? A gente vai dar uma olhada na classificação aí, a gente vai ver as duas equipes lá embaixo, né? O Fortaleza conseguiu quebrar a sequência horrível que estava apresentando, né? Venceu o Bragantino por 3-1 e o Grêmio acabou perdendo para o Palmeiras aí por 1-0 na última rodada do Brasileirão, ficou aqui com 17 pontos, né? Enquanto o Fortaleza ainda está na zona do rebaixamento com 14, né? Só que se vencer vai a 17, então passa o time do Grêmio, né? Porque o saldo de gol aí do Fortaleza é -5, enquanto o do Grêmio é -7, né? Então o Fortaleza vencendo vai a 17 pontos e pega aqui a 14ª posição, né? Acredito que é jogo bom para gols, né? Especialmente que as duas equipes estão com a defesa aí frágil, né? Os últimos 5 jogos aqui do Grêmio, por exemplo, 2 empates, 3 derrotas, e os últimos 5 jogos aqui do Fortaleza, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. No confronto direto tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Fortaleza, 1 vitória do Grêmio e 2 empates, né? Então aqui, galera, pelo fato de ser duas equipes aí que não vai viver um momento legal, né, principalmente o Grêmio, né, que não vence aí nesses últimos 5 jogos, a gente vai pegar aqui a primeira opção, a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando aqui um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui, Série B do Brasileirão. A gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ter aqui Criciúma jogando em casa contra o Cuiabá, 8h30 da noite esse jogo, né, válido pela rodada 19, e a gente vai ver, né, as duas equipes aí próximo do G4, né, o Cuiabá, por exemplo, se vencer esse jogo, ele entra no G4 porque vai a 31 pontos, né, atualmente está com 28, e o Criciúma, se vencer, vai a 29 e cola aqui na Chapecoense, que tem 30 pontos, que é o quarto colocado aí, né, que está aí nessa última vaguinha do G4. A gente vai ver que o time do Criciúma vem de 3 vitórias seguidas, que é interessante, né? Venceu fora de casa o Botafogo de Ribeirão Preto, venceu fora de casa o Atlético Goianiense e venceu em casa a Ferroviária. Enquanto o Cuiabá vem de uma vitória em casa contra o América Mineiro por 3-1, né? Então duas equipes aí que vêm de vitória na última rodada. E a gente vai ver aqui o confronto direto. Cuiabá venceu 3 vezes e teve um empate, né? Nesses últimos 4 jogos que aconteceram aí até o momento, né? Então aqui, galera, a primeira opção a gente vai com a dica casa mais de meio gol, né? No caso, o Criciúma para marcar um golzinho, independente do resultado final. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Criciúma. Agora o outro jogo aqui da Série B que a gente vai ter é o Goiás, né? Goiás jogando contra o Remo. 9h35 da noite esse jogo, né? E a gente vai ver aí as duas equipes estão bem no campeonato, principalmente o Goiás, né? Que é líder do campeonato, porém vem de uma derrota na última rodada contra o Novo Horizontino, enquanto o Remo está aqui em 5º lugar, podendo entrar aqui no G4 nessa rodada, né? Na última rodada acabou vencendo o Avaí por 2-1, então promete ser um jogo bem interessante, né? A gente vai ver os últimos 5 jogos aqui do Goiás, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Remo, 2 vitórias e 3 empates, né? Não perdeu nesses últimos 5 jogos. Confronto direto, apenas 2 jogos. Lá na Série B de 2021, né? O primeiro jogo aí, o Goiás jogando em casa empatou em 1-1 e jogando contra o Remo fora de casa venceu por 1-0, né? Então o Goiás aí venceu 1 e empatou 1 nesses 2 jogos que aconteceram aí, isso lá em 2021, tá, galera? Na Série B desse ano aí de 21. Aqui nesse jogo, galera, eu até acredito no favoritismo do Goiás, né? Mas a gente tem que ficar ligado que esse time do Remo é chato, né? Então, primeira opção aqui, a gente pega o mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Goiás, 2-1 casa.
Agora vamos para o nosso último jogo aqui, Copa das Ligas, América do Norte e Central. A gente vai ter o Tigres do México contra o Houston Dynamo dos Estados Unidos. 10 horas da noite esse jogo, né? Primeira rodada, então não vale nem a pena analisar aqui a classificação, né? Mas a gente vai ver um jogo aí bem interessante, né? Os últimos 5 jogos do Tigres, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Houston, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto, o Tigres venceu 2 vezes o Dynamo, né? E isso lá em 2019 pela Liga dos Campeões da CONCACAF, e acredito que tem chance aí do Tigres vencer esse jogo, tá, galera? Acredito aí que tem favoritismo, especialmente jogando em casa, né? Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence com empate anula, e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Tigres. Enfim, galera, finalizamos aqui os nossos palpites para essa rodada aqui, né, de terça-feira. E antes disso aí, antes de eu mostrar para vocês o bilhete da rodada, né, vamos dar uma olhada aqui o que o Genius está falando sobre esse jogo entre Botafogo e Red Bull Bragantino, né? A gente vai pesquisar aqui, ó, Botafogo. Deixa eu ver aqui, ó, Botafogo e Bragantino, Copa do Brasil. Esse jogo aqui. Vamos perguntar aqui qual vai ser o placar desse jogo, né? Vamos ver aqui o que o Genius vai falar. Eu acredito que o Botafogo vem tipo 2-0, 2-1. Mas vamos ver o que o Genius vai falar. Lembrando que o Genius é um sitezinho que ele utiliza inteligência artificial para fazer análise, né? Vai fazer ali uma análise e vai te dar sugestões do que ele acha. Isso utilizando a inteligência artificial e pegando assim todos os dados possíveis de confronto direto, dos últimos jogos de cada equipe, do momento. Então assim, é bem interessante para você que não tem tempo para poder ficar analisando os jogos, tá? Lembrando que o Genius é um site pago, né? Então você tem que pagar para poder ter acesso completo a ele. E assim, tem planos ali de uma semana. Assim, é baratinho, mas não vale a pena. Assim, o mais interessante é o mensal, né? E tem também a opção vitalício, né? Eu, por exemplo, peguei o vitalício, que aí eu uso isso aqui pelo resto da vida. O custo-benefício é bem melhor. Aí vamos ver aqui os sugestões de aposta aqui de acordo com o Genius IA. Ele vai estar aqui fazendo a comparação, falando um monte de detalhes, tá? E no final aqui ele vai estar dando palpite aqui, ó. Cadê? Botafogo contra um ataque oscila muito, bababá. Palpite firme, 2-1 Botafogo, né? Então assim, é o palpite que eu acredito vai acontecer, 2-0 ou 2-1. Então o Genius acredita também que o Botafogo vai vencer o Bragantino, e eu também acredito nisso, especialmente que o Bragantino não vive um momento legal, né? Vem de 3 derrotas seguidas, enquanto o Botafogo aí tá com um timezinho mais sólido, e especialmente jogando em casa, né? Então essa aqui é a dica do Genius aí. Eu particularmente estou de acordo aí com o Genius, esse 2-1 ou talvez um 2-0, tá? O importante aqui é que ele falou que o Botafogo vai vencer, e nisso aqui eu concordo 100%, fechou? Lembrando que o link do Genius vai estar aí na descrição do vídeo, tá, galera? É só clicar no link, fazer seu cadastro e escolher o plano aí que você se agrada melhor, né? De acordo com o seu orçamento, tá? Como eu falei aí, tem planos de uma semana, um mês, 3 meses e o vitalício, né? Eu particularmente peguei o vitalício, que eu sempre utilizo aqui para fazer vídeos para vocês, né? Então ajuda bastante aí para poder aí, quando eu tenho dúvida em algum jogo, né? Aí eu vou aqui no Genius e pesquiso aqui para ver se ele tá de acordo aí com a minha análise, fechou? Enfim, galera, agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete pronto dessa terça-feira, tá? E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aí para essa terça-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Copa do Brasil, jogo entre Botafogo e Bragantino, a gente pegou o Botafogo para vencer, né? Lembrando que aqui na Estrela Bet tem o pagamento antecipado, né? Então, se o Botafogo abrir 2 gols de vantagem ou mais, já dá a aposta resolvida, dependente do resultado final, né? Isso aqui, na minha opinião, é bem interessante. Aí o segundo jogo, Brasileirão Série A, né? Jogo atrasado entre Grêmio e Fortaleza. A gente pegou aqui Grêmio mais de meio gol, né? No caso, o Grêmio para marcar um golzinho independente do resultado final. E o terceiro jogo, Série B do Brasileirão, Goiás e Remo. A gente pegou Goiás mais de meio gol, né? Mesmo esquema aqui do jogo do Grêmio, né? Goiás tem que marcar um gol, independente do resultado final. Aí aqui, galera, a gente teve uma odd de 2,33, uma odd bem interessante, né? A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$233,92. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete, né? Lembrando a todos vocês aí que o link desse bilhete vai estar na descrição do vídeo no comentário fixado. É só você clicar no link, você já vai direto pro bilhete, né? Aí é só você colocar o valor que você deseja fazer a sua aposta. E lembrando que o bilhete foi feito lá na Estrela Bet, né? Então, se você não tem conta na Estrela Bet, clica nesse link aí, faz seu cadastro, tá? Bem rápido, bota ali seu e-mail, CPF válido, tá? Porque você vai precisar desse CPF depois para poder depositar e sacar dinheiro, tá? É importante aí botar
botar o seu CPF de preferência, aí, um CPF válido. E vai colocar ali a sua senha, escolher uma senha, depois disso você vai receber um e-mail de confirmação e pronto, clicou ali no e-mail de confirmação, você já vai poder aí fazer suas entradas aí no site da Estrela Bet. Lembrando que a partir de R$1 você já pode fazer seu depósito, a partir de 50 centavos você já pode criar aposta, né, o que é bem interessante também, e a partir de R$10 você já pode sacar o valor que você quiser, tá? A partir de R$10 aí já é o saque. Tudo por Pix, bem rapidinho, tanto para cair na conta o valor que você depositou na Estrela Bet, quanto para sacar. Fechou? Clica no link aí, faz seu cadastro, aproveita as vantagens e aproveita também para fazer o bilhete da rodada que ficou muito top e com grande chance de green. Fechou, galera? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa terça-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!